e Assis. E Montenegro, nesta, não na política municipal, mas em relação quem seria o melhor governador para Montenegro? Tarso, desculpe, Ana Amélia, seria Vieira da Cunha, seria Ivo Sartori? Eu tenho um pensamento muito próprio assim com relação ao município. Eu acho que qualquer governador é bom para o município quando o município vai bem, com bons propósitos. Aí nós vamos viver o Estado republicano, né? Porque eu não acredito que governador nenhum vá para o Palácio Piratini para prejudicar algum município porque ele não faz parte do seu partido ou o prefeito não é do seu partido. Isso não existe. Se tiver um bom relacionamento e se for republicano e passar uma boa imagem administrativa, qualquer governador é bom. Mas se for hoje, nenhum governador é bom para o Montenegro. Porque o Montenegro não está bem. Nós estamos vivendo um desequilíbrio administrativo. Eu costumo dizer que hoje a nossa prefeitura é aqueles boi mecânicos de rodeio que ninguém para em cima. E precisa ser renovado isso aí. Tem que amansar esse boi, né? Então, eu acredito que no momento que a prefeitura, seja de Montenegro, qualquer município, tiver bons projetos, as contas equilibradas, uma boa equipe de trabalho, as coisas vão fluir, tanto no Rio Grande do Sul como em Brasília, porque a coisa é verdadeira, ela está fluindo. E digo mais, Montenegro tem um ponto positivo hoje que nenhum outro município do estado do Rio Grande do Sul tem. Posição geográfica. O único município que ainda tem área sobrando no polo petroquímico com água, luz e asfalto para novas indústrias. É o único município que tem um montenegrino presidente da Fiergs, que é Heitor Miller, que foi reeleito por unanimidade. Não foi por amizade. Por mérito. Por mérito. Se eu sou prefeito, eu deixo de brincar de catar lixo na cidade, monto uma boa equipe de administração e planejamento e pego o Heitor embaixo do braço e viajo com ele para São Paulo, Rio, Minas, para ver qual é a empresa que quer vir para cá. Agora o que eu tenho para oferecer é isso. Vamos para Montenegro. Lá é uma cidade de progresso, lá é bom e lá dá para ganhar dinheiro e dá para se desenvolver. Mas tem que ter visão de fundo para isso. Tu tem que sair da base medíocre e subir para a plataforma maior. Quando você faz um governo medíocre, a cidade fica medíocre e tudo é medíocre, né? E aí os empresários que têm visão de fundo global começam a achar graça do município, porque a visão é muito pequena. Nós estamos brincando de catar lixo na esquina, de brigar ali com a coletora de lixo. Isso aí tem departamentos que podem cuidar disso e tem jurídico que cuida disso. A justiça é o campo para resolver isso. O prefeito não tem que estar se envolvendo com essas coisas. Ele tem que estar se envolvendo com o macro. Ele é um representante político. Deixa a máquina trabalhar. Pega o Heitor e vamos andar pelo Brasil aí. Quem é que quer vir para Montenegro? Porque nós temos algo a oferecer. Nós temos energia elétrica em abundância, não é? E a subestação de Nova Santa Rita nos favoreceu significativamente. E temos aquela região do polo petroquímico que o asfalto está sendo tomado conta pelo mato, que não tem nada instalado lá ainda. Isso é uma benção, né? Que tem que ser aproveitado. Agora, tem que ter olhos para ver. Essa polêmica relação do Legislativo Municipal e o Executivo é um problema também para muito sério, muito sério. Isso não é bom. Eu apelo aqui que tenha um juízo ambas as partes, não é? Deixe essa fogueira das vaidades, porque essa vida é efêmera, nós estamos de passagem aqui e estar ali na Câmara, estar ali na Prefeitura é uma passagem e a gente tem que deixar sempre uma boa imagem, né? Porque a cidade vai se beneficiar disso. As pessoas estão dependendo da gente. Então, como eu digo, assim como na comunicação a gente tem o poder da palavra, na administração e na legislação, também nós temos o poder do voto, do veto, e isso aí vai ter reflexo na vida das pessoas. Eu me recordo, Marcos, quando a Madalena foi prefeita de Montenegro, eu fui adversário da Madalena. O nosso candidato era o Ricardo Senger. Exatamente. E aí a Madalena assumiu com o Ricardo e Ricardo. Ricardo e Ricardo. Logo, ela começou a ter problemas, porque o grupo com que ela estava se relacionando politicamente não estava deixando ela trabalhar por razões que eu desconheço. Ela tinha um secretário-geral na época que engavetava os pedidos de informação dos vereadores, não é?
e se postou como se fosse uma autoridade superior. Isso criou um clima muito desagradável, a ponto de romper relações políticas muito sérias, não é? Com a Câmara. Com a Câmara. E aí nada andava. E na época eu atuava a convite da Madalena no Serviço de Defesa do Consumidor. Era um Código de Defesa do Consumidor muito novo na época, e havia um conflito entre comerciantes e compradores, não por má fé, mas por ignorância do fato. E eu procurava, então, dentro da medida do possível, conversar com o vendedor e o comprador e fazer eles entenderem que um depende do outro, senão a loja fecha. E que o código estava ali para atender as demandas e os direitos, mas também tinha os deveres. E eu tive um certo sucesso com isso. Alguns conflitos eu consegui resolver, não é? Com exceção de um só, que daí já foi mais uma ignorância do próprio gerente da loja, não é? Que era na época a loja Colombo. Mas eu resolvi rapidinho um telefonema, ligando para o subintendente das organizações Colombo em Caxias do Sul. Prontamente ele me deu razão que tinha sentido, não é? E resolvemos o problema no dia. Feito isso, teve uma repercussão. A Madalena me convidou para ir para lá. Diz: olha, aqui a coisa está complicada e me ajuda aqui. Eu não sou mais do que ninguém, Marcos, mas eu sempre fui um cara conciliador e entendo que se as pessoas não se entenderem conversando, não é brutamente que vão se entender. Isso é da idade da pedra. Aceitei o desafio e disse: prefeita, só que vai ter que me dar liberdade para agir. Claro que eu não vou fazer nada sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, mas eu tenho uma linha de agir, deixa eu tentar. Lembro como se fosse hoje. Eu assumi numa quarta-feira, sem alardes, eu não gosto dessa frescura, isso não me toca, vaidade não é comigo. Na quinta-feira fui a uma reunião na Câmara, que na época o prédio era na frente. Fui lá assistir a sessão da Câmara, eles até estranharam a minha presença, ali ficou meio estranho, assim, porque não foi anunciado nada e tal. Terminada a reunião, o presidente na época era o Adair Viana. Velho Guerreiro. Velho Guerreiro. Terminou a reunião, fui lá cumprimentei os outros vereadores, eu queria conversar com todos, mas tudo gradativamente. Digo: presidente, eu gostaria que o senhor me desse uma permissão de conversar com o senhor numa audiência. Disse: não, podemos conversar agora. Não tem pressa, vamos conversar. Digo: olha, eu estou aqui, não quero saber o que aconteceu daqui para trás. Senão nós vamos mexer em coisas que não convém mexer, e não vai ajudar em nada. O que eu preciso fazer para que as coisas funcionem? Ele foi claro, o Adair era muito esperto, né? E quantos anos de vereador, tinha uma experiência absurda, mas ele assim é muito simples. Ele assim é simples, que a prefeita nos atenda. Então o senhor já pode ir lá amanhã, o senhor vai ser o primeiro a ser atendido. Ele assim: então eu vou chegar mais tarde porque eu venho de ônibus, porque ele não sabia dirigir, a Câmara tinha motorista, mas não tinha carro. Eu digo: não, vou mandar o Serginho lhe buscar, que é o motorista da prefeita, ele vai lhe buscar em casa, 7h30. Cheguei no dia de manhã, o Serginho pode buscar o vereador Adair Viana lá. Foi lá buscar o Adair. A Madalena chegou de Madalena, então tem a primeira reunião com o vereador Adair Viana. Ele chegou. Conversaram, a gente acertou uns mais entendidos e tal. E eu disse: Adair, o senhor é o presidente da Câmara, o senhor tem prerrogativas que lhe dão direito. Como o senhor não tem motorista e tem automóvel, e às vezes nós precisamos do seu carro emprestado, a prefeita está autorizando aqui, todas as manhãs o Serginho vai lhe buscar. O senhor chega aqui de manhã, bate um papo conosco, vai para o seu trabalho aqui na Câmara, é um direito que o senhor tem. Então eu fui amansando a turma. E assim eu fiz com cada um dos vereadores, eu ia conversar com eles lá na Câmara. Ouvi poucas e boas, não tinha importância. E fui marcando. Acertei com a Madalena assim: todas as segundas-feiras não havia atendimento ao público, era só para a Câmara. Se não tivesse ninguém para atender, aquele dia não tinha ninguém para ser atendido e pronto. Ela ia sair para outras coisas. E assim se restabeleceu uma tranquilidade. Exatamente, de bom relacionamento. E em momento algum eu pedi que a Câmara fosse submissa ao Executivo. Pelo contrário, respeitado as suas independências, mas visando Montenegro. Talvez o governo da Madalena não tenha sido um dos melhores do mundo, mas eu tenho certeza que foi um bom governo e foi harmonioso. Tanto que ela não quis concorrer à reeleição e teria sido eleita, não é? E o Ivan concorreu, na época, então, a prefeito, e terminou ganhando com o Edgar Almeida, né? Depois o Ivan, meu filho, depois o Ivan me convidou para trabalhar com ele lá na assessoria e tal. Então foi uma caminhada bacana, assim. Então eu vejo isso aí, Marco, que os municípios precisam ter essa visão, o homem público tem que ter essa visão. Ele não é obrigado a concordar com tudo, mas ouvir o outro, o não do outro, né? A discordância do outro,
Porque às vezes numa conversa, a pessoa pode ter razão no que ela está colocando, talvez não esteja sabendo se expressar adequadamente. Então não podemos nos ofender com isso. Ter um pouco de calma. Às vezes o que não dá para resolver hoje a gente deixa para amanhã, mas resolve, vamos tentar resolver. E com isso, a gente consegue criar um ambiente harmonioso, porque as cidades não são fáceis de administrar, todas vão ter demanda e daqui cada vez vai ser pior, porque os grandes centros urbanos, eles estão inchando, cada vez está vindo mais gente do interior para a cidade, porque o interior está se mecanizando, a mão de obra então está diminuindo, e eles vêm procurar na cidade. E é claro que as demandas vão morar nos bairros de maneira inadequada, etc, etc. Junto com isso, a falta de educação que polui tudo e cria problemas nos esgotos, etc, etc. Então nós teríamos aqui, Marco, um assunto com a noite inteira. Mas eu estou tentando fazer aqui um pupurri, um apanhado, para dizer que não é fácil, mas não é difícil. Se você tiver esse foco daqui para frente, com humildade, fazer criar lá as comunidades de bairro, mas não que elas sejam instrumentos políticos de partido, ou porque alguém vai lá e influencia politicamente, não. Que elas tenham a sua independência como comunidade de bairro, mas que sejam respeitadas e ouvidas. E daí o cidadão lá do bairro vai dizer assim, não, mas eu vou ajudar a cuidar da minha cidade, porque a nossa associação aqui funciona, a gente vai lá e fala com o prefeito, e se não dá para resolver tudo, ele mostra quanto é que tem na carteira, a gente vê o que pode gastar daquilo ali. E a gente toca a cidade. Então é harmonizar isso aí. Não precisa nem fazer orçamento participativo, que é o manipulativo. Tem que fazer o orçamento comunitário e não esconder o orçamento. Só o que eu tenho para gastar é isso. A lei me permite até aqui, daqui para cá eu tenho que gastar em saúde, tenho que gastar em educação, blá, blá, blá. As pessoas vão entender, Marco, eu acredito que entendem. Mas abre as portas. Gabinete é bom para despachar, mas sai lá de dentro. E da maioria das vezes que vão lá, com honrosas e raríssima exceção, vão lá para conversar à toa, para mentir, tomar cafezinho e tomar tempo das pessoas. Não, vamos conversar com as pessoas na rua, vamos lá no local de trabalho, andar pela cidade, aí funciona. Eu fiz isso e deu certo. Eu lembro também da Madalena, porque na oportunidade eu fui presidente da Associação Comercial. Sim, e apoiava ela, e apoiei. E um grande amigo, tenho até hoje guardado uma bandeira de Montenegro que ela me deu. Isso. Como prova do seu carinho, apoiei muito ela. Ela apanhou que nem cachorro. Muito. Ela largou o seu partido em troca de vinda de empresas para cá, me lembro. O Brito. Né? Brito. Trouxe importantes empresas. Isso. Mas pediu o apoio dela. E ela abriu mão de algumas convicções, mas entendia que Montenegro precisava de uma... Né? E nós da Associação Comercial, na oportunidade, apoiamos ela. E ela numa festa que homenageou nosso querido e sempre lembrado Francisco Aigner, do Edrich, Luiz Francisco Aigner, ela também me homenageou me dando uma bandeira de Montenegro, pelo apoio que a associação dava até então, porque havia alguns conflitos ali, a gente conseguiu entender. E eu me lembro, na Madalena, que houve um protesto dos moradores da Ramiro Barcelos. Isso. E ela política, né? Uma pessoa sensível, fizeram um belo projeto ali da Ramiro Barcelos. E os empresários se sentiram preocupados, porque de fato, onde para de transitar é um centro importante comercial da cidade. É. E aí houve um protesto muito grande, e o Beto Luquez era secretário. Indústria e Comércio. É. Pediu ajuda, né? Aí eu perguntava para o Beto, é prefeito, para nos apoiar, vai. Chamamos o doutor Matana, que muito amigo da Madalena, né? Chamamos o pessoal da Ramiro, o que vocês querem? Não, nós não queremos o calçadão ali na Ramiro Barcelos, vai nos prejudicar. Era unânime entre os empresários. Conseguimos demover, ela pegou o dinheiro, fez um outro projeto e a paz voltou. Certo. Mas ouvindo, era tu, o Dejaciro, que colaboravam, né? E ela ouvindo. Então, o diálogo, a humildade, que ela sempre foi uma muito pessoa humilde. É verdade. Sempre foi muito importante nesse aspecto. E eu também torço para que, né, as coisas lá essa relação entre executivo e legislativo possa ter... Ela é fundamental. É fundamental, senão não tem que mudar certo. Não tem que mudar certo. E pelo que eu vejo hoje, o clima está cada vez pior, né? É uma pena, vamos perder todos. Sim, a forma como se manifesta uma e outra parte é bem forte. Muito, muito.
poucas vezes se viu em Montenegro uma coisa assim. Isso me lembra Gandhi, que diz que olho por olho e dente por dente ficam todos cegos e desdentados. Sem dúvida. Não adianta, vão perder todos. Né? É verdade, é verdade. Mas Assis, nós encaminhamos para o final do nosso programa e eu te agradeço muito ter vindo aqui, alguns tópicos, as pessoas vão dizer, mas e o que mais? Não, o que mais o que nós temos a nível de Rio Grande do Sul é isso aí. É isso aí. E a campanha esquenta total. E a campanha esquenta total, exatamente. Exatamente. Nós temos aí, a gente brinca, mas tem praticamente só 8 meses pela frente, né? Só. É depois da Copa a campanha. Sim. Porque as pessoas não estão ligadas na Copa. Isso. Porque que acontece? Tu não vai sensibilizar o eleitor por um embate político. Porque ele não tem cultura política, ele não interessa isso para ele. Ele vai estar interessado na Copa. E como a imprensa, o ganha-pão dela é o esporte, todas as atenções, e rola muito dinheiro nisso, né? Os contratos publicitários, vão estar única e exclusivamente na Copa. Depois sim, aí depois da Copa, o resultado dela vai balizar essa campanha com certeza. Tudo bem. Se o Brasil ganhar, Dilma ganha as eleições. Ganha Ganha. as eleições. Se o Brasil perder, eu não sei o que vai acontecer. E daí vai vir muita coisa a furo, essas obras que foi gasto, etc. Não vamos conseguir terminar os estádios, eu acredito que sim. Alguns vão ficar mas com as obras problemas. As obras não. Eu vi em Porto Alegre hoje algumas coisas assim. Não vão conseguir terminar. Não consegue. Tem coisa que tem que ter maturação, tem que ter tempo Aquele entorno do Beira-Rio acho que termina, que está ficando bom. Ali já é mais fácil trabalhar, eles estão fazendo já mais tempo, né? O Beira-Rio acho que vai ficar o melhor de todos que estão aí. O entorno da arena também fica, embora não vá ser jogo na arena, mas aquela obra faz parte. Faz parte. Foi um sucesso. Com certeza. Boa, né? Não, tem muita coisa boa acontecendo. Esse PAC que a Dilma construiu com o governo está ajudando muito, está alavancando obras importantes. Essa 448 é uma maravilha. Espetáculo para nós aqui. Montenegro ficou uma... Porto Alegre ficou no bairro de Montenegro. As pessoas estão pegando, o ônibus direto das 7 horas da São Montenegro. Isso. E em 45 minutos vocês estão em Porto Alegre. É um espetáculo. Tu vai mais rápido que atravessar Porto Alegre. Mais rápido que atravessar Porto Alegre. Claro. Quem tem que ir na rodoviária, as pessoas não estão mais indo de carro. Exatamente. Não vale a pena. Não, eu ia de carro. Boa. Não vou mais. Eu vou seguro. O ônibus vai tranquilo, você está mais seguro. E daqui a pouco eu estou lá em Porto Alegre. Exato. E tomara que um dia consigam botar ônibus bons, confortável. Eu fui a Pelotas um dia, parecia que eu estava dentro de um avião. Era um ônibus de luxo da Embaixador, as poltronas mais largas, ar-condicionado e uma menina a bordo, servindo água ou algum chocolate. Parecia um avião aquilo. A suspensão a ar, depois eu conversei com o motorista, era um ônibus Volvo com a caixa elétrica. Troço de primeiro mundo aquilo. Uma viagem espetacular. Para que eu vou a Pelotas de carro? Eu fui uma oportunidade dessa Santa Maria pela aviação Santa Cruz também. Certo. Fofinho aquele. Certo. Nossa, eu fiquei impressionado. Tu não ouve nada. Internet dentro Tudo. do ônibus. Internet, tudo. Isso aí. E eu fui com os celulares, conversando, interfonando, trabalhando. Isso aí. Sobrando. Isso trabalhando ali no banco. Isso tal. aí. Tudo via satélite. O meu laptop ali, telefonando pronto. E estava lá. Isso. Descansado. Maravilha. Então, descansado. O ônibus, infelizmente, está diminuindo. Tá. Todo mundo está procurando a condição individual. Entregam essas estradas, mas são políticas. Assis, eu queria te fazer uma pergunta. O governador que vem, mesmo o governador Tarso, vai conseguir resolver um dos problemas maiores do estado do Rio Grande do Sul, que se chama Dyer, aquele verdadeiro inferno? Aquilo ali é um caso perdido. Dyer é um caso perdido. Eu vi uma discussão esse Ele dia. tem vícios de origem, né? Tenho me ficado na minha, porque eu fiz o que eu fiz, eu pessoal, certo. Mas nós fizemos o projeto de uma rótula e uma sinaleira ali. O prefeito até disse que não sabia, que se tinha assim, e nós deixamos pronta. Agora foi aprovado e o prefeito parece que não quer. Mas levou mais de ano, quer dizer, porque foi no nosso governo ainda. Tivesse vindo no nosso governo, estava pronto. Agora esse governo talvez não queira, não sei como é que é. Sabe como é que são as coisas? É uma pena. Quer fazer nossos projetos. Deixamos sem dinheiro, depositar, tal, mas vamos lá. Enfim, essa é a política. Né? O povo tem que julgar isso aí no futuro. O povo tem que julgar depois. Mas esse daí é um problema sério para todos os prefeitos, para o governador mesmo. Deve se incomodar uma barbaridade. O Dyer tinha que terminar com ele e vai inventar outra coisa, que funcionasse no ponto zero, porque ele tem vícios de origem, né? Desde o tempo do coronel Perac Barcelos. E aquilo foi se criando um corporativismo de tal maneira que é um poder paralelo, que tu não consegue mexer. Isso é um erro da política brasileira, que criou esses monstros
que nem o governo tem mais poder sobre ele. O Tarso apresentou um projeto que eu achei inteligente. E eu disse, mas o Tarso está certo. Ele queria fazer um órgão paralelo, que ali não salva mais. Não salva mais. Mas apanhou, coitado, nem cachorro. Culpa dele também, porque quando ele era oposição, apoiou. ele Isso achava que o Dyer tinha Muitos razão. dos monstros que estão aí hoje estão com o apoio do PT. Sem dúvida nenhuma. Que na oposição o discurso fica fácil. Exatamente, mas quando ele quis salvar a situação, e eu acho que a ideia do Tarso era boa, Certo. não consegue mais. Não, para aqui. Ninguém toca. Ele está tomando do próprio veneno. Então é isso aí. É verdade. Muito Mas foi bem. bom. Muito bom. Assis, muito obrigado por ter vindo aqui. Sei que tu acompanha o nosso programa. Na semana passada a gente teve aqui a presença da Ana Stein. Isso. O Ayrton fez uma bela matéria também. Certo. A Ana é uma daquelas coisas boas da cidade. Nós temos pessoa gente muito boa na dedicada, cidade. muito. Esses presidentes, hoje nós conversamos do Cadu, do Aeroclube, a Ana, a irmã Rosa lá do Sagrada Família, a irmã Antônia, o Jorge, a Márcia, a Leonor ali do Asilo, a Ana e o Celso Stein lá do Mão de Deus, o Atanásio. Né? Esses presidentes de clube que se matam trabalhando aí, né? Hoje lá o pessoal do comércio, o Grandense, o Ivo lá do Grêmio Gaúcho, o Marcos Brenner do Cantegril, né? Presidente do Grêmio Gaúcho, o presidente do Clube do Comércio também, muito batalhador, enfim, todos os clubes aqui Rio Grandense, né? Trabalhando por essa comunidade e entidades filantrópicas e assim por diante, né? Nardo Menor, a Josênia, a Lúcia, né? Eu acho que o Progresso até que tinha que uma hora promover um encontro desse pessoal todo aí, fazer um jantar de agradecimento pela dedicação à nossa cidade. Daí a sugestão. E dar um troféu lá simbólico, mas que fique simbolizado essa gratidão. Assim, né? Nós temos feito uns espaçamentos, mas temos convidado todos eles. Que bom, mas é importante. Nós trouxemos aqui a Márcia do Asilo, trouxemos a Ana, trouxemos as irmãs lá do São Camilo, que é o Lar Sagrado Família, e vamos trazer assim, todos eles, né, para demonstrar assim, o carinho e o reconhecimento da cidade. Quantas pessoas lutando ali, pelo o Otávio, dos trabalhos dessa recuperação, exatamente, né? E tantos outros silenciosos, né? Silenciosos, trabalhando, fazendo um trabalho de formiguinha, mas importantes. Muito bem. Assis, te agradeço a presença, agradeço aos nossos amigos internautas pelo apoio de sempre, nosso programa das 9 horas, o Ayrton, o João Batista, o Andres, e agora as impressões finais desse ilustre político e conhecedor, e como chama o Ayrton, né? O expert em política, né? Comentarista político, Assis Vieira. Eu até acho que é um certo exagero com relação à minha pessoa, é que eu gosto de conversar, eu sempre gostei de política, eu me criei no meio disso, meu pai era brisolista, né? E na época se fazia uma política com mais dedicação e comecei a gostar disso. E como cidadão eu leio muito e participo da vida, do cotidiano, e eu acho que as pessoas têm que ter essa importância, porque nós somos seres políticos, né? Então sempre que é possível conversar e uma boa política, eu sou parceiro, sempre. O Assis fez um trabalho importante, da mais alta relevância na outra eleição, levou o PSDB lá em cima. Pena que o Chacal não entendeu, né, aquele momento importante da vida dele, da política. Né? Fazer um marco, né? Ia ser um marco, ia gravar o seu nome, ele não conseguiu entender isso. Não entendeu. Mas o Assis fez um trabalho muito bonito. Parabéns, Assis, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por colaborar com o Progresso. Né? Todos os jornais, inclusive. Claro, sempre tem colaborado. Certo. E a nossa imprensa tem se fortalecido, né? Todos os companheiros têm trabalhado nesse sentido. E a todos vocês, muito obrigado e até a próxima sexta-feira. E um agradecimento hoje muito especial a Deus. Em São Pedro, lá, essa água maravilhosa. Que nos abençoe com essa chuva maravilhosa aí. E que ela fique aí fim de semana, né? Não atrapalhando os veranistas, ganharam 2 semanas maravilhosas, mas que traga conforto para as famílias, para as pessoas que estão trabalhando. Né? Eu hoje mesmo fiquei correndo a Porto Alegre fazer um serviço. Isso é quase impossível. Eu imagino, desconfortável. Né? Graças a Deus me restabeleceu bem a saúde. Certo. Mas fico pensando se as pessoas que, os mais idosos, bem jovens e as pessoas com debilitam, como é que conseguem viver nesse verdadeiro inferno, né? Mas nós também temos que padecer um pouquinho, né?
E quando a gente manda os outros para o inferno, agora a gente tem que se cuidar. Agora eu sou- Gente, um grande abraço a todos e até semana que vem. Muito obrigado.